Eu já gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Aleluia. Livro de João, capítulo 21. Livro de João, capítulo 21. Nós vamos ler um pouco. Amém? Podemos ler? Aleluia. Na minha versão diz assim: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros os dois dos seus discípulos. Versículo 3 diz: disse Pedro: vou pescar. Ele: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já madrugada, sendo já manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Versículo 5 diz: disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-no, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Amém. Queridos, quando pela tarde eu lendo, pensei em muitas coisas compartilhar conosco, mas quando eu leio esse texto, nós encontramos quando os relatos de João sobre Pedro, talvez é uma das maiores biografias de um homem, como eu e você, ou você mulher, como você queira entender, onde Jesus consegue restaurar um homem e mostrar para ele toda a sua importância para o reino de Deus. E assim como eu e você, eu já vejo liberdade. Eu abro aspas aqui para dizer que talvez, se você nessa semana se achou abatido, nesses 21 dias que nós estamos de propósito em oração na nossa igreja, pela nossa vida particular, pela construção da galeria, do hall da nossa igreja, talvez você ainda não ouviu a voz claramente do Senhor. Mas assim como Pedro, que ele estava num barco, sabe, queridos, aqui ele se encontra numa situação onde nem ele mesmo acreditava mais nele. Ele volta a fazer o que ele fez a sua vida inteira: pescar. Talvez esses dias você voltou a praticar coisas que você outrora já praticava. Talvez você não escuta mais a voz do Senhor, mas eu vim aqui em nome de Jesus liberar sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o tempo de Deus chegou para você, que nessa noite Deus vai falar ao teu coração. Ele vai reafirmar cada promessa que Ele um dia já fez para você. Quando um dia Ele te chamou numa situação que você estava incômoda, que você talvez, assim como eu, não acreditava mais nas suas forças, Ele criou uma situação propícia para a manifestação da glória dEle. Eu quero te dizer que o mesmo Deus que Ele falou um dia com você, Ele vai falar contigo, se assim você quiser, nessa noite. Sabe, queridos, quem era este homem Pedro? A gente precisa entender quem era esse homem. A Bíblia vai dizer que Pedro era nascido de Betsaida. Ele era irmão de André. Ele era pescador. Ele habitava em Cafarnaum. Podemos dizer que o lugar onde Jesus começa ali o seu ministério, o quartel-general das missões de Jesus, era Cafarnaum. A Bíblia vai dizer que Pedro era pescador e ele era sócio de Zebedeu, quem era pai de Tiago e João. A gente vai entender que este homem, queridos, ele era um homem que, assim como eu e você, ele foi escolhido não por qualquer modo, não por qualquer coisa, porque a Bíblia diz que os talmidins, discípulos do Senhor, eram escolhidos aos 5 anos de idade. Mas este homem já estava de idade ultrapassada. Talvez assim como eu e você, um dia você já disse: talvez o Senhor não vai mais olhar para mim. Mas o Senhor, assim como Ele olhou para Pedro, Ele olha para mim e para você ainda. A Bíblia vai dizer, queridos, que o primeiro encontro que ele escuta falar de Jesus é através do seu irmão André. Então eu quero que você entenda nessa noite
Nós, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos levar esse Jesus que ainda transforma vidas e famílias para quem precisa. Pedro, ele era empresário, era pescador, mas ele tinha aflições, como Nabô hoje à tarde compartilhou. Sabe, a paz que excede todo entendimento. Talvez ele não tinha essa paz que só Jesus pode nos dar, irmão. E é nessa, sabe, é nesse tom que eu quero compartilhar com você. Talvez Pedro se encontrava em situações como eu e você se encontramos, em momentos da nossa vida que muitas coisas dão errado. E não é simplesmente, querido, que no pior momento da nossa vida Deus aparece. Não, Ele está do nosso lado. Porque a Bíblia diz que Ele foi para o Pai, mas não nos deixou órfãos. Ele nos enviou o Consolador. Só que nós, pelas distrações do dia a dia, e que eu estava falando com o Nabô, por isso aqui, queridos, é o maior roubador do tempo de Deus na nossa vida, nessa geração. E a Bíblia vai dizer que em Lucas 5, Pedro tem um primeiro encontro com Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava no monte, ele desce, porque a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que existiam 2 barcos na beira da praia, e um dos barcos era de Simão Pedro. Jesus entra no barco, como ele entrou no meu barco e no teu barco, e ele fala uma palavra para Pedro: Pedro, faz-te a largo, ou seja, vai para o fundo. E Jesus sabiamente usa o espelho da água para ecoar a sua voz e ministrar a palavra do Deus. A Bíblia vai dizer que Pedro estava vindo de uma decepção, como muitos de nós estamos decepcionados com amizades, com relacionamentos, com o trabalho. E eu quero te dizer que a tua decepção, ela tem uma cura, e ela se chama Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que Jesus libera uma palavra, ela diz: olha, Pedro, lança a tua rede para a pesca. Como muitos de nós, irmão, nós duvidamos. Pedro fala: Senhor, nós passamos a noite inteira pescando. Ou seja, de pesca entendo eu, tu entende da palavra, Senhor. Deixa comigo, nós passamos a noite inteira pescando, eu estou cansado. Mas Jesus diz assim: lança a tua rede, Pedro. E ele diz: pela sua palavra eu lançarei. Ou seja, eu não quero, mas a tua palavra eu vou obedecer. E a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar, irmãos. E a Bíblia vai dizer que Pedro lança as suas redes, ao ponto de que as suas redes são cheias e elas começam a se romper, ao ponto de que ele tem que fazer sinal para o outro barco vir ajudar ele, irmão. E a Bíblia diz que aquele homem fica, sabe, quando nós vemos um milagre, irmãos, nós passamos o dia tentando algo, a noite inteira ele passou, mas a Bíblia diz que ele nada tinha pegado. Mas quando Jesus libera a palavra: lança a tua rede, ou seja, Jesus nos dá a direção: vai pela direita que aqui tu vai achar. Sabe, irmãos, o que ele mais procurava era o quê? Peixe. Quando ele pega peixe, irmãos, a Bíblia diz que ele chega com seu barco na praia e ele diz: Senhor, afasta de mim, porque eu sou um pecador. Jesus libera uma palavra, que essa palavra é para mim e para você. Pedro, você não vai ser pescador, mas de peixe, mas você vai pescar homens. Se for para Jesus, você pode aplaudir mais alto. Queridos, esse homem, ele tem um encontro com Jesus, ao ponto, ele ouviu falar, mas agora não. Esse homem que ele ouviu falar está no barco dele, ele mudou a história dele, ele larga tudo para trás com os discípulos e ele começa a ser um discípulo de Jesus. Quanto de nós, irmãos, na caminhada cristã, largamos muitas coisas, mas eu quero te dizer que a palavra de Deus diz: porque todo aquele que larga, que deixa pai ou mãe, ele jamais vai deixar de ser abençoado. Jamais, irmãos. E a Bíblia vai dizer que esse homem começa a permear a sua trajetória com Jesus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele tem uma grande revelação de quem é esse Jesus. Jesus ainda não tinha falado quem ele era, ele não tinha expressado, ele não precisava expor quem ele era. As suas atitudes, os milagres eram visíveis e palpáveis. Mas nós chegamos lá em Mateus, a Bíblia vai dizer que Jesus leva os seus discípulos, que agora caminhavam como eu e você com ele, leva eles para cá, sabe, leva eles para Cesareia de Filipe, uma cidade pagã, uma cidade onde adoravam um Deus Pan, metade homem, metade bode, onde a cidade sacrificava crianças como gesto de adoração. E Jesus libera os seus discípulos, ele diz: vão ver o que o povo diz ao meu respeito. Mas, queridos, Jesus não queria saber o que o povo pensava ao respeito dele, ele queria saber o que os seus discípulos pensavam a respeito dele. Quando eles voltam, Jesus indaga eles, Jesus diz assim: o que o povo falou de mim?
Ah, Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros que tu és João Batista, ou algum dos profetas. E ele volta para os discípulos como eu e você e diz: e quem vocês dizem que eu sou? Irmãos, como muitos de nós queremos tomar as primeiras cadeiras. Pedro toma as primeiras cadeiras e diz: eu digo que tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe, irmãos, talvez esperando uma palavra dizendo: é isso aí, Pedro. Porque às vezes, irmãos, o tapinha nas costas nos faz nos motivar. Mas Jesus, sabiamente, sabendo que a glória é sua, porque a palavra de Deus diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Por mais que você saiba pregar, saiba cantar, mas você é objeto dele, do uso dele. Aleluia. E ele diz: ei, Pedro, disseste bem, Simão Barjona, porque quem te revelou não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. E eu te digo que isso é Pedro. Ali ele está transformando a vida de Pedro, como ele transforma a minha e a tua vida. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus estava dizendo: olha, Pedro, se tu fixar os olhos em mim, nas minhas atitudes, e entender que eu sirvo ao meu Pai, que eu vim com um propósito, tu será um homem usado nessa terra. Irmãos, aqui nós vemos aquilo que é um dos pilares do cristianismo, um dos pilares daquilo que o cristianismo usa Pedro como pedra, mas pedra é só o Senhor. Sabe, queridos, a Bíblia diz que esse homem, após ter revelações profundas de quem era Jesus, ele começa a caminhar com o Senhor mais aproximadamente. Por quê? Porque ele fazia parte da trilogia dos 3 discípulos mais chegados de Jesus, ao ponto deste homem ter tanta intimidade com o Senhor, que ele começa, sabe, quando Jesus começa a dizer: olha, eu tenho que ir para Jerusalém, porque eu tenho que me oferecer em sacrifício por toda a humanidade. Ele começa a falar em parábolas. E esse homem que disse: não, Senhor, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Irmãos, como muitos de nós, ele retrocede. E ele fala: não, Senhor, tu não precisa morrer, tu não precisa passar por isso, tu não precisa, Senhor, se entregar, vamos continuar a vida. E Jesus olha para ele com autoridade e diz: para trás de mim, Satanás. Ele não estava dizendo Pedro, irmão, ele estava dizendo aquilo que estava na boca de Pedro: para trás de mim, Satanás, porque ele sabia quem ele era. Irmãos, eu estou te falando de um homem que ele era pescador, que ele tinha as suas expectativas na pesca, mas quando ele teve um encontro com Jesus, como eu e você, as suas expectativas voltaram para Jesus. Talvez no momento da tua vida, as tuas expectativas estavam na tua força, no teu dinheiro, como eu estava falando para o Nabô ainda há pouco. A gente cria muita expectativa no que a gente tem, na conta bancária, no carro bom. Mas quando a gente tem um momento da nossa vida que o dinheiro não é suficiente, que o carro não é suficiente, que a roupa boa, cara, não é suficiente, só a paz de Cristo é suficiente. Ela excede todo entendimento. Quer exceder? É te dizer que você pode ter tudo, mas se você não tiver Jesus no centro da vontade, você não tem nada. Sabe, irmãos, eu estava falando para o Nabor, quando eu passei a situação com a minha mãe, era 3 horas da tarde, não tinha maqueiro no PS. A minha mãe tinha sido acometida de um AVC. Era 10h30 da manhã quando ela entrou no SAMU. 3 horas da tarde, ela tem que descer para tomografia, não tinha um maqueiro. Eu pego a maca e vou bambeando ali, levando ela. No meio do caminho, Deus falou: para. Eu falei: Deus, para como? Cadê o meu pastor? Cadê os irmãos para orar comigo? Ele disse: não, quem vai orar é você. Eu falei: Senhor, mas eu não sei falar. Ele disse: tu não vai saber falar, quem vai falar sou eu. Sabe, irmãos, a minha mãe estava praticamente morta em cima de uma maca, só tinha eu e ela. Eu falei para o Nabô: Nabô, eu escutava até as batidas do relógio. Tec, tec. Parecia, irmãos, que o tempo parou naquele momento. Parecia que as horas não paravam ali. Sabe, aquele momento Deus me levou a orar pela minha mãe. Queridos, e a medicina ela não vai explicar. A minha mãe teve um princípio de AVC 10h30 da manhã. 4h30 da tarde eu tiro ela do PS andando no carro. Sabe, Deus falou assim: olha, eu não salvei a tua mãe simplesmente porque se tu tivesse dinheiro, tu não salvaria. Se tu tivesse a maior influência, tu não salvaria. Mas eu salvei para te mostrar quem eu sou na tua vida. Irmãos, eu quero te dizer que o Jesus que eu estou pregando aqui para você nessa noite, a Bíblia que eu leio, que você lê, ela diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E se Ele fez na vida do Eladio, um miserável qualquer, Ele pode fazer na tua vida, que você é melhor do que eu. Ele faz na tua vida se você assim quiser. Sabe, queridos, quando a gente entende que Pedro, ele teve um encontro tão próximo com Jesus. Sabe, Jesus fala para ele: olha, Pedro,
nós vamos ter uma ceia. Tu vai lá, entra na cidade, fala com o homem, separa o lugar, o cenáculo, deixa tudo pronto. Pedro teve isso que nós tivemos ainda há pouco, uma ceia com o Senhor. Sabe, irmãos? E ele fala para o Senhor, ele começa a indagar o Senhor. O Senhor diz: olha, era costume dos judeus, quando a pessoa se assentava à mesa, lavar os pés para comer. Ninguém não se levantou e foi lavar os pés de Jesus, mas Jesus foi lá e começou a lavar os pés. Quando ele chega em Pedro, a Bíblia vai dizer que ele diz: não, Senhor, isso é costume do pior escravo. Eu te chamo de Senhor, eu te chamo de meu Senhor. Ele diz: olha, Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. O que é que eu quero te dizer nessa noite? Se você não se aprofundar na palavra, se você não se aprofundar na intimidade com Deus, a gente não vai ter parte com Ele. Sabe, irmãos, quando a gente começa a ter intimidade, a gente começa a entender que as lutas cotidianas da nossa vida, elas são passageiras, mas que a glória do Senhor, ela perdura para sempre. A Bíblia vai dizer que Pedro diz: olha, Senhor, não lava só o pé não, então lava o corpo todo. Jesus disse: não, Pedro, tu está limpo, mas eu vou lavar os teus pés. E aí ele parte o pão e o vinho. Ele faz a primeira ceia antes da Páscoa. A Bíblia diz que Jesus está triste, irmãos. A Bíblia vai dizer que Jesus está abatido. Mas ele, deixa eu te falar, por mais que as situações fossem adversas a ele, ele não deixava transparecer, porque ele sabia em quem ele cria. A Bíblia vai dizer que ele vai subir para o monte para orar, e ele chama os seus discípulos para orarem. A Bíblia diz que ele está orando, irmãos, e quando ele chega, os discípulos, como muitos de nós, estão dormindo. Como muitas vezes a pastora disse: ei, tu estava dormindo na cadeira lá. Tô não, eu estava só de olhos fechados. Estava dormindo, irmão, às vezes, cansado do dia a dia. A Bíblia diz que Pedro, Tiago e João estavam dormindo. Jesus volta de novo a orar. Quando ele chega de novo, quem está dormindo? Pedro de novo, irmãos. Sabe, querido, Jesus sabia o que o esperava, ao ponto dele dizer: ei, Pedro, tu é um cara que teve revelação do céu. Eu te chamei para o meu ministério, mas tu vai me negar. Como muitos de nós negamos, irmãos, quando nós não falamos no nosso Facebook, no nosso Instagram, que nós somos servos do Senhor. Ou quando nós não demonstramos para as pessoas que nós temos uma identidade de filho, que outrora nós éramos errados e continuamos errando, porque a Bíblia diz que nós somos errados e que todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória, até esse Jesus nos resgatar e nos dar uma vida, e uma vida com abundância. Entenda isso: vida com abundância não é ter tudo, é não sentir falta de nada, porque o Senhor provém todas as coisas. Sabe, queridos, e aí nós chegamos naquilo que a Bíblia vai dizer, que Mateus capítulo 26, versículo 70. Jesus, ele é preso, ele é levado diante dos fariseus, os doutores da lei. E a Bíblia vai dizer que este Pedro é indagado: ei, você se parece com ele, você estava com ele? Ele: não. Jesus tinha falado: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ei, a Bíblia vai dizer que Pedro nega o Senhor. A Bíblia vai dizer que Jesus é crucificado. A Bíblia diz que Pedro covardemente se afasta e não vai quando Jesus caminha até o seu sacrifício. A Bíblia diz que Pedro não está lá quando Jesus estava sendo pregado no madeiro. A Bíblia diz que com os discípulos, como o Nabô falou ainda há pouco, eles estavam trancados com medo. Quantos de nós não estamos com medo daquilo que a sociedade pensa? Porque nós somos cristãos, porque nós temos que agradar o meio onde nós convivemos, que é o nosso trabalho, as nossas amizades. Porque porque é Caxias. Não, para com isso, cara, tu é evangélico, para com isso. Quantas vezes eu já não escutei isso? Quantas vezes eu já não escutei? E quando eu chegar em casa, covardemente eu digo: Senhor, me perdoa por não ter me posicionado. Mas esse mesmo Jesus continua me amando, assim como ele amou Pedro e ama você. Ele continua me amando, e é por isso que eu estou aqui nessa noite, querido. Eu sou prova viva disso. Sabe, irmãos, a sociedade já não acreditava mais em mim, mas Jesus acredita em mim e continua acreditando. Assim como ele acredita em você, ele acredita no potencial que ele colocou dentro de você. A Bíblia diz que Jesus aparece para mulheres, e ele fala para Maria: olha, Maria, fala para os meus filhos, para os meus irmãos, que eu vou estar lá na Galileia. De Jerusalém a Galileia eram aproximadamente 100 quilômetros. Pedro anda esses 100 quilômetros. Quando ele chega lá, irmãos, cadê Jesus?
E aí nós voltamos para João 21. A Bíblia vai dizer que quando ele chega na Galileia, ele não encontra o Senhor. O que ele faz, irmãos? Vou pescar. Ou seja, esses 100 quilômetros da vida dele, irmãos, eu penso assim: cara, tá tudo acabado. Quando eu chegar lá, Jesus vai me acabar, Jesus vai me, sabe, não vai mais acreditar em mim. Ele sabe que eu neguei ele sabe que eu falhei. Como muitos de nós, irmão, quando nós erramos, quando nós cometemos uma atitude errônea, a gente diz: poxa, talvez o Senhor se esqueceu de mim. Ei, irmãos, e como líder a gente não influencia outros, porque a Bíblia diz que Pedro, quando ele vai pescar, outros vão com ele. Entenda isso, querido, nessa noite. As tuas atitudes vão influenciar alguém positivamente ou negativamente. Você está me entendendo? E a Bíblia diz que ele entra no seu barco e vai pescar. Ou seja, Jesus morreu, eu falhei, está tudo acabado. Porque isso é o que Satanás queria que ele pensasse. Mas a Bíblia vai dizer que quando Pedro está pescando a noite inteira de novo, fazendo o mesmo de novo que ele fez a vida inteira, a Bíblia diz que Jesus está na praia. Ei, irmão, só você que entende que Jesus nessa noite, Ele está vendo o teu barco navegando em meio a ondas revoltosas, mas que Ele está na praia em direção a você. O olhar dele, talvez você não está conhecendo porque está longe, mas eu quero te dizer, eu quero ser profeta de Deus na tua vida nessa noite, que o teu barco ele vai ancorar na praia, e que o Senhor vai olhar para dizer e vai falar assim: olha, vem filho, vem filha, porque eu estou na praia te esperando. Eu estou aqui na praia. A Bíblia diz, como nós lemos no início: filhos, tem de algo que comer? Eles disseram: o que, irmãos? Não. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Jesus sempre vai ter pão e peixe. Eu estava falando para o Nabor, Jesus sempre vai prover o milagre antes de nós, irmãos. Irmãos, quantos acreditam que aquele tempo que Abraão passou aproximadamente 25 anos esperando Isaac, o milagre estava pronto, irmãos? Quem não estava pronto era Abraão. Deus estava preparando Abraão, Deus estava preparando ele para o milagre. E aí o Nabor falou à tarde, passou-se 14, entre 16 anos. Quando ele chega: Abraão, vem cá, agora eu vou te testar, ver se tu está pronto mesmo. Porque a gente, quando pega o milagre, irmão, a gente esquece de quem é o provedor do milagre. Quando a gente está com um carro novo, a gente esquece que foi Jesus que deu. A gente está com um emprego novo, a gente esquece que foi Jesus que deu. Sabe por que eu falo isso para você? Porque eu estou no emprego porque foi Jesus que me deu. Sabe, irmãos, eu estava na frente dessa igreja na construção. A gente trabalhava até 1 da manhã. A gente não é pedreiro profissional, assim como o irmão Pedro, mas a gente se tacava dentro da massa, porque a gente não tinha nem bota. E a minha sandália tinha quebrado, eu estava no caminhão, pegado emprestado. O Assis me deu 50 reais para me comprar a sandália. Não sabe ele, que eu vou falar para ele: aquele dia eu comprei comida para minha casa. Eu não quis comprar a sandália porque eu lembrei dos meus 2 filhos que tinham ficado em casa. Sabe, irmãos, eu estou aqui nessa noite para te dizer que ainda, independente de você, Deus vai te usar. Independente de você acreditar ou não, Deus quer que você tenha o melhor. Sabe, irmãos, daquele dia em diante eu falei: Deus, muda a minha história. Eu trabalhei na construção na casa do Marcos 2 semanas, recebo uma ligação: vem pra cá passar 30 dias, vai fazer 5 anos, irmãos, que eu tô no mesmo lugar trabalhando. Eu tinha carro, tinha dinheiro, tinha a mulher mais bonita do Acre, ainda tenho. Só que o que acontece, irmãos? Eu não tinha Jesus. Eu não tinha Jesus. E sabe por quê, queridos? Porque o dinheiro, o que eu quero te dizer? O dinheiro não é suficiente. Teve dias que eu tinha mais de 20 mil reais na minha conta e eu não estava feliz. Foi no dia que eu tentei tirar a minha própria vida à noite, porque eu não tinha paz que excede todo entendimento. Sabe por que eu falei que eu vinha mudar a tua vida nessa noite? Não eu, mas o Deus que habita em mim. Porque eu não vim simplesmente pregar para você, eu vim falar para você aquilo que vai mudar a tua história. Jesus de Nazaré, Ele vai entrar no teu barco, Ele vai te chamar. Vai ter dificuldade? Vai ser difícil? Vai, mas Ele vai estar no barco. E a diferença, sabe o que é, irmão? É que nós vamos acordar Ele. E quando nós acordarmos, assim como sexta-feira no culto de homens foi liberado a palavra: ei, você vai passar para outra margem. Vai ser difícil? Vai ter dificuldade? Vai, mas o negócio é que Jesus está conosco. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus chama Pedro,
Ele abraça Pedro. Eu penso assim, eu acredito assim, que Jesus abraça Pedro e diz: Pedro, tu me ama? Ele diz: Senhor, eu te amo. A Bíblia diz pela segunda vez que Jesus pergunta: Pedro, tu me ama? Ele diz: Senhor, eu te amo. E pela terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me ama? A Bíblia vai dizer que Pedro se entristece por Jesus ter perguntado pela terceira vez. Sabe por quê, irmãos? Pega essa para a tua vida. Satanás acusava Pedro toda vez. Quando Pedro pensava, dizia: rapaz, eu amo Jesus. Ele ama nada que tu negou. Quantos de nós, irmãos, Satanás não tenta acusar, dizer que não, nós somos um projeto falido. Mas deixa eu te falar, você pode ser projeto falido para o homem, mas para o Deus que eu estou pregando você não é. Você não é um projeto falido. Ele apostou todas as fichas em você quando ele morreu na cruz do Calvário. Quando ele disse: está consumado. Ou seja, você tem um direito a uma nova vida. E só você que entende que essa nova vida pertence a você e que ela está disponível nos céus. Ei, fica de pé. Ei, eu estou pregando para quem adora, para quem entende que tem um chamado. Ei, Efésios capítulo 3, versículo 20. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos ares celestiais. Só você que está nesse ambiente nessa noite, que entende que esse lugar é lugar de adoração, levanta a tua mão para o céu.